Bem-vindos a mais uma exploração focada. Hoje a gente vai analisar um documento assim essencial para entender os bastidores da justiça aqui no Distrito Federal. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o famoso TJDFT. Exato. Um documento chave. Sim. Nossas fontes são trechos desse regimento, a versão base de 2016 e várias atualizações, sabe? Até algumas fictícias de 2025 que a gente incorporou para a nossa análise ficar mais completa. Certo. E a missão é desvendar a estrutura, quem comanda, como as engrenagens desse tribunal funcionam. Quem decide o quê, como um processo anda lá dentro. Vamos tentar simplificar essa máquina. Que não é simples, né? Não mesmo. Por exemplo, vocês sabiam que são 48 desembargadores? E uma rede de órgãos internos, cada um com sua função específica? Parece um labirinto, mas bom, vamos iluminar o caminho. Para começar, como é a arquitetura geral desse tribunal? O básico é sede em Brasília, 48 desembargadores, como falamos, e jurisdição no DF e territórios federais. Isso está lá no artigo 1º. Certo, ponto de partida. Mas o interessante mesmo é como ele se organiza para dar conta do recado, né? Não é um bloco só. O artigo 2º diz que o trabalho acontece em sessões de vários grupos. Vários órgãos colegiados, né? Isso. Tem o Tribunal Pleno, o Conselho Especial, o Conselho da Magistratura, que mais? Câmara de Uniformização, câmaras especializadas, turmas especializadas. Ufa! É uma divisão bem pensada para especializar mesmo. E essa divisão se reflete nos números, né? O parágrafo único do artigo 2º detalha. São 3 câmaras, 2 cíveis, 1 criminal e, olha só, 11 turmas, 8 cíveis e 3 criminais. Uma estrutura bem ramificada na base. Exato. E no topo de tudo, reunindo todos os 48 desembargadores, está o Tribunal Pleno. O artigo 3º fala que ele é presidido pelo presidente do tribunal e tem funções mais administrativas, né? Isso, principalmente administrativas. E 48 desembargadores, como você disse, já sinalizam um tribunal de grande porte, com um volume de trabalho considerável. Imagino. Essa estrutura toda, dividida em camadas, pleno, conselhos, câmaras, turmas, ela não é por acaso, sabe? Um ponto que chama atenção é como essa organização busca equilibrar duas coisas: especialização e eficiência. Faz sentido. Distribuir o trabalho por áreas, civil e criminal, e por tipo de processo, permite que os desembargadores se aprofundem em temas específicos e, ao mesmo tempo, tenta dar vazão à quantidade enorme de casos. É um desenho institucional, assim, para lidar com a complexidade jurídica de uma capital federal. E quem comanda o dia a dia administrativo dessa estrutura toda? Existe uma cúpula, né? Ah, sim, presidente, os vices. Isso, presidente, primeiro vice, segundo vice e o corregedor da justiça. Eles são eleitos pelos próprios desembargadores lá no Tribunal Pleno. Entendi. E eles ficam só na administração? Não, aí que tá. Essa liderança não fica isolada. O parágrafo 1º diz que eles também participam de outros órgãos-chave, como o Conselho Especial e o Conselho da Magistratura. Ah, interessante. Mas tem um detalhe importante, viu? No Conselho Especial, eles participam, mas sem o poder de relatar ou revisar processos. Mantêm um papel mais de supervisão ou gestão nesses casos específicos. Entendi. Ficam mais na coordenação, então. Exato. Agora preparem-se para um detalhe que revela muito sobre a dinâmica interna. As regras para quando esses dirigentes terminam seus mandatos e voltam para as turmas de julgamento, nossa, são muito detalhadas. Como assim? O parágrafo 2º e 3º do artigo 4º é quase um manual de instruções. Existe toda uma engenharia para definir para qual turma o ex-presidente vai, dependendo de onde veio o novo presidente, e se o novo presidente era vice ou corregedor, enfim. Nossa, parece um algoritmo mesmo. Mas por que tanta complicação? Olha, parece uma tentativa clara de garantir uma realocação equilibrada, né? E talvez o mais importante, evitar que a influência do cargo de direção se perpetue ou que se formem, digamos, grupos de poder muito estabelecidos em certas turmas. É a burocracia tentando organizar a política interna do tribunal, sabe? Entendi.
É uma forma de tentar garantir a imparcialidade e o fluxo mesmo com as trocas de poder. Faz sentido, apesar de complexo. Falando em organização e imparcialidade, outra regra interessante está no artigo 6º. É a que trata de parentesco entre desembargadores. Ah, isso é importante. Muito. O regimento é bem claro. Cônjuges ou parentes próximos, aí entra pai, filho, irmão, tio, sobrinho, sogro, cunhado, até terceiro grau, não podem fazer parte da mesma turma julgadora. Certo. E a restrição vai além. Se um parente atua no conselho especial ou nas câmaras, o outro não pode participar desses órgãos também. A única exceção é para julgamentos puramente administrativos no pleno ou no conselho especial. Então a preocupação é bem ampla. Sim, formaliza uma preocupação essencial em qualquer sistema de justiça. Evitar conflitos de interesse ou mesmo a aparência de favorecimento familiar nas decisões. É fundamental para a credibilidade. Realmente, essa regra de rodízio da cúpula parece um quebra-cabeça. Mas dá para entender a intenção por trás. Buscar um equilíbrio de forças e garantir que a máquina continue girando de forma organizada após as trocas de comando. Para quem acompanha o judiciário, conhecer essas movimentações ajuda a ler nas entrelinhas, né? A dinâmica de poder e como o tribunal se reconfigura de tempos em tempos. Vamos agora focar num órgão que parece ser um centro de poder importante, o Conselho Especial. Como ele é formado? O artigo 7º diz que é uma mistura interessante. Sim, é uma composição híbrida. São 21 desembargadores. 11 são os mais antigos do tribunal, que inclui a cúpula administrativa que a gente já mencionou. Trazendo a experiência, né? Exato, a antiguidade tem peso. E os outros 10 são eleitos pelos colegas do Tribunal Pleno. Isso traz um elemento de escolha democrática interna. Democracia interna, isso. E o artigo 9º fala do mandato desses eleitos. 2 anos podendo ser reconduzidos uma vez. A votação é secreta. E tem uma trava interessante para garantir a rotatividade, não tem? Tem sim, no parágrafo 6º do artigo 9º. Quem já ficou 4 anos no Conselho só pode tentar voltar se não houver outros candidatos disponíveis. É para garantir que o poder circule mesmo. Boa medida, mas o que realmente impressiona no Conselho Especial são as atribuições, listadas lá no artigo 13. Ele concentra decisões de altíssimo impacto, né? Sem dúvida. É ali que muita coisa importante acontece. Por exemplo, é ele quem julga crimes comuns e de responsabilidade de figuras como governadores de territórios, o vice-governador e secretários do DF, deputados distritais e até os juízes do próprio DF. Sim, a responsabilidade de julgar altas autoridades locais. Além disso, analisa mandados de segurança contra atos da própria cúpula do TJDFT, do Procurador-Geral de Justiça, dos presidentes da Câmara Legislativa e do Tribunal de Contas e do governador do DF. Ou seja, é o órgão que controla os atos das mais altas autoridades locais. Um controle de poder fundamental. E mais, ele decide sobre a constitucionalidade de leis e atos normativos do DF em relação à lei orgânica, à Constituição local, através das ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs, e ações declaratórias de constitucionalidade, as ADCs. O controle de constitucionalidade concentrado. Também resolve brigas de competência entre outros órgãos do tribunal e processa o incidente de arguição de inconstitucionalidade. Nossa, é muito poder concentrado. Sem dúvida. O Conselho Especial não é só mais um órgão. Ele é, de fato, um ponto nevrálgico, como você disse. Se a gente conectar isso ao quadro geral, ele atua como guardião da lei orgânica do DF, a instância máxima para responsabilizar as principais autoridades locais e também o árbitro final para disputas de competência internas. Quase uma Suprema Corte local, em certos aspectos. E em certos aspectos, sim. A capacidade de julgar ADIs e ADCs confere a ele um papel quase de corte constitucional para o Distrito Federal. Essa concentração de poder sobre figuras políticas e princípios legais fundamentais é a sua característica definidora e, claro, o torna um ator central no cenário jurídico e político do DF.
Mas o TJDFT não se resume ao Conselho Especial, né? Existem outros órgãos com funções vitais. Temos o Conselho da Magistratura, lá nos artigos 14 a 16. Ah, sim. Esse é formado só pela cúpula, certo? Exato. Composto só pela administração superior. Presidente, vices e corregedor. O foco dele é mais interno, questões administrativas e disciplinares. Tipo o quê, por exemplo? Por exemplo, julgar reclamações contra juízes por demora excessiva em processos ou definir regras sobre custas judiciais. É como se fosse o RH e o setor de controle de qualidade administrativo do tribunal, sabe? Entendi, focado na gestão interna mesmo. Isso. Aí temos outro órgão fundamental, a Câmara de Uniformização. Artigos 17 e 18. Essa é formada pelos desembargadores mais antigos das turmas cíveis. E qual a função dela? O nome já diz algo. Exato, o nome entrega. A missão dela é crucial para a segurança jurídica. Unificar o entendimento do tribunal sobre questões de direito cível. Como ela faz isso? Ela julga o incidente de resolução de demandas repetitivas, o famoso IRDR, e o incidente de assunção de competência, o IAC. São ferramentas processuais criadas justamente para quê? Para evitar que diferentes turmas ou câmaras do mesmo tribunal tomem decisões conflitantes sobre a mesma questão legal em casos parecidos. Ah, para evitar aquela coisa de depende de para qual turma caiu. Exatamente. A ideia é dar mais previsibilidade. Além disso, a Câmara de Uniformização edita as súmulas cíveis, que são resumos da jurisprudência que já está consolidada no tribunal. Muito importante para dar clareza, né? Fundamental. Aí, num nível intermediário, temos as câmaras especializadas. Artigos 19 a 23. São 3, 2 cíveis e uma criminal. Elas agrupam membros das turmas e julgam casos mais específicos. Mais específicos como? As câmaras cíveis, por exemplo, analisam conflitos de competência entre juízes cíveis, alguns tipos de mandados de segurança, ações rescisórias que tentam anular uma decisão judicial já definitiva e até ações sobre greves de servidores públicos do DF. E a criminal? A Câmara Criminal julga recursos específicos como embargos infringentes, aquele recurso que cabe quando há voto divergente na turma em matéria criminal grave, revisões criminais, pedidos de desaforamento. Desaforamento, o que é isso? É quando se pede para mudar o local de julgamento de um crime, por exemplo, se houver dúvidas sobre a imparcialidade do júri local. Enfim, são casos mais complexos ou recursos específicos que sobem das turmas. E, finalmente, na base do julgamento de recursos, estão as turmas especializadas. Artigos 24 a 27, são 11 no total, 8 cíveis e 3 criminais, cada uma com 4 desembargadores. É aqui que a maioria dos casos vai parar, então. Os agravos de instrumento, aquele recurso contra decisões no meio do processo cível, os recursos em sentido estrito, que são específicos do processo penal, os habeas corpus, quando não são de competência originária de órgãos superiores, e por aí vai. São a linha de frente do julgamento colegiado. Certo. Essa estrutura é bem segmentada, deu para perceber, mas, assim, para quem está com um processo na justiça, como isso se traduz na prática? Qual a diferença principal entre ter o caso julgado por uma turma ou por uma câmara? Fica confuso às vezes. Pode parecer confuso. Simplificando bastante, pensa assim. A vasta maioria dos recursos contra decisões de primeira instância, aquelas dadas por um juiz sozinho, vai direto para as turmas. Apelou de uma sentença, provavelmente vai para uma turma. Ok, regra geral é turma. Isso. Já as câmaras entram em cena em situações diferentes. Ou para ações que já começam direto no tribunal, sem passar pela primeira instância, chamada competência originária, como um mandato de segurança contra um secretário de Estado, por exemplo. Ah, casos que já nascem no TJ. Exato. Ou então, para julgar recursos específicos contra decisões das próprias turmas, como os embargos infringentes criminais que eu mencionei quando a turma não decide por unanimidade em certos casos. Ou ainda para questões que exigem um grupo maior de julgadores, ou que precisam unificar entendimentos, como faz a Câmara de Unificação. Entendi. Então, turmas são a porta de entrada mais comum para recursos e câmaras lidam com casos mais específicos ou de maior hierarquia interna, digamos assim. Basicamente isso, é uma hierarquia interna de competências para organizar o fluxo.
Entendido. E dentro desses órgãos que julgam em grupo, quem são as figuras principais? O regimento destaca duas: o relator e, em alguns casos, o revisor. O relator, pelos artigos 87 e 89, parece ter um papel central, quase como o maestro do processo no tribunal, não é? Sim, o relator é fundamental na dinâmica do julgamento colegiado. Pelo que diz o regimento, ele tem muitos poderes. Pode mandar produzir provas, dar ou negar liminares, decidir sozinho, monocraticamente, se um recurso nem deve ser aceito por ser claramente contrário à lei ou à jurisprudência dominante. Isso está lá do 932 do CPC, né? Exatamente, o poder de decidir monocraticamente é bem relevante. E também admitir ou rejeitar ações que começam no tribunal, preparar o relatório do caso para os colegas e, se o voto dele for o vencedor, é ele quem escreve a decisão final, o acórdão. Nossa, é bastante poder concentrado em uma pessoa. É uma responsabilidade grande. O sistema confia muito no trabalho do relator para agilizar o andamento. E o revisor, mencionando os artigos 91, 92 e 94. Parece que ele não participa sempre. O regimento indica que ele atua mais em processos criminais graves, né? Ação penal originária, apelação com pena de reclusão, revisão criminal e embargos infringentes criminais. Correto. A figura do revisor é mais presente nesses casos de maior gravidade ou complexidade na área criminal. E nesses casos, o revisor é o desembargador seguinte ao relator na ordem de antiguidade no órgão, certo? Qual a função dele exatamente? A função do revisor, nesses casos, é atuar como um segundo olhar, sabe? Um controle de qualidade adicional sobre o trabalho do relator, especialmente nessas matérias criminais mais sensíveis, onde a liberdade da pessoa está em jogo de forma mais direta. Um duplo cheque, então. Isso. Ele revisa o relatório, pode sugerir diligências, complementar a análise e também se manifesta sobre o caso antes do julgamento, apresentando seu voto. Isso levanta uma questão interessante sobre o equilíbrio que o sistema busca, né? Que equilíbrio? De um lado, a agilidade, que é favorecida pelos poderes do relator de decidir muita coisa sozinho ou de preparar o caso. Do outro, a segurança e a garantia de uma análise mais aprofundada em casos de maior impacto, papel que o revisor ajuda a cumprir. É uma tentativa de balancear eficiência com cautela e o direito de defesa. Entendi. Faz todo sentido ter essa cautela extra em casos criminais mais sérios. Exato. E como esses julgamentos acontecem concretamente no dia a dia, o regimento também detalha esses rituais, lá pelos artigos 95 em diante. Primeiro, tudo é organizado por uma pauta de julgamento. Ah, não é chegar e julgar. Não, de jeito nenhum. Os processos não são julgados aleatoriamente. Eles entram numa lista, a pauta, que é publicada com antecedência no Diário da Justiça eletrônico. E essa pauta segue critérios de prioridade definidos no artigo 98. Que tipo de prioridade? Casos envolvendo idosos, pessoas com deficiência ou doença grave, réus presos, mandados de segurança e habeas corpus, por exemplo, têm preferência. Passam na frente na fila do julgamento. Justo. E as sessões em si, as presenciais? As sessões de julgamento presenciais, artigos 99 a 108, têm toda uma formalidade. Horário marcado, desembargadores usando a toga, uma ordem de trabalhos definida, verificar presença, o quórum, aprovar a ata da sessão anterior, anunciar os julgamentos. E o público pode assistir? Sim, a regra é a publicidade. Qualquer pessoa pode assistir às sessões, exceto, claro, nos processos que correm em segredo de justiça. Esses são julgados a portas fechadas, só com as partes e advogados presentes. Entendi. E a sustentação oral? Aquele momento do advogado falar. Momento crucial para a defesa, né? A sustentação oral está nos artigos 109 a 111. É quando o advogado tem a chance de apresentar seus argumentos diretamente aos desembargadores. O regimento prevê esse direito em muitos tipos de processos e recursos. Mas não em todos, né? Exceções. Como regra geral, por exemplo, não cabem agravo de instrumento, agravo interno e embargos de declaração. Mas, é importante dizer, existem exceções dentro dessas categorias para casos específicos. Entendi. E como funciona na prática? Hoje em dia, essa sustentação pode ser feita presencialmente ou por videoconferência, o que facilita bastante. E o tempo é limitado, geralmente em 15 minutos para cada parte. Certo.
E o que acontece se um desembargador fica na dúvida na hora de votar? Aí entra o famoso pedido de vista, previsto no artigo 113. Se algum desembargador não se sentir seguro para votar imediatamente após o relatório e as sustentações, ele pode pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo com calma. E quanto tempo ele tem? O prazo inicial é de 10 dias, prorrogável por mais 10. Se o prazo estourar, o presidente do órgão cobra a devolução do processo para não atrasar tudo. E o que acontece depois? Quem pediu vista vota na sessão seguinte. E o interessante é que os desembargadores que já tinham votado podem mudar o voto depois de ouvir o voto vista. Isso mostra que o debate pode realmente influenciar o resultado final, não é só formalidade. Nossa, então um pedido de vista pode realmente mudar o rumo do julgamento. Pode sim. Depois de todos os votos, temos a proclamação do resultado e o acórdão, artigos 115, 118, 128. A votação segue uma ordem. Primeiro vota o relator, depois o revisor, se houver, e em seguida os demais desembargadores, do mais novo para o mais antigo no órgão. O presidente, então, anuncia o resultado final. E o acórdão é a decisão escrita. Exatamente. A decisão é formalizada por escrito no acórdão, que deve conter um resumo, a ementa, um relatório do caso e a transcrição dos votos, inclusive os votos vencidos, que são importantes para registrar a divergência e podem até servir de base para futuros recursos. E chegamos a uma modernização significativa, né? Refletida nas regras sobre julgamento eletrônico, que foram sendo incorporadas por emendas recentes, como a fictícia emenda 33/2025, que a gente considerou artigo 122 a 124b. Sim, o julgamento virtual. Como funciona isso? Muitos processos hoje podem ser julgados em ambiente virtual de forma assíncrona. O que isso quer dizer? Que não há uma reunião física ou virtual onde todos estão ao mesmo tempo. O relator lança o voto no sistema eletrônico E os outros? e os outros desembargadores têm um prazo, geralmente de 6 dias úteis, para também registrarem seus votos eletronicamente. Tudo isso fica registrado e é público, claro, salvo os casos de segredo de justiça. As sessões são consideradas públicas online. E as partes, os advogados, podem fazer algo? Podem. As partes podem se opor a esse formato virtual, pedindo para levar o caso para a sessão presencial ou por videoconferência síncrona. Também podem pedir destaque para isso. E até as sustentações orais podem ser enviadas como arquivos de vídeo ou áudio para o sistema. Essa questão do julgamento eletrônico é bem emblemática dos nossos tempos, não é? Busca claramente por mais agilidade e eficiência para lidar com o volume imenso de processos. Sem dúvida, a tecnologia como ferramenta para celeridade. Isso provavelmente significa decisões mais rápidas em muitos casos, o que é ótimo, claro. Mas, por outro lado, sempre surge o debate. Será que a gente perde algo com a diminuição do debate presencial, daquela troca de ideias imediata entre os julgadores e da interação olho no olho com os advogados? É a grande questão, né? O equilíbrio entre eficiência e a qualidade da deliberação. Como essa tecnologia impacta não só a velocidade, mas a própria percepção que as pessoas têm da justiça? É algo para a gente continuar observando com certeza. Bom, percorremos hoje os corredores do TJDFT por meio do seu regimento interno. Foi uma viagem, hein? Vimos como ele se estrutura em múltiplos órgãos, pleno, conselhos, câmaras, turmas, as regras que definem quem ocupa cada espaço e como a liderança é escolhida e se renova. Uma máquina complexa. Muito. Entendemos os papéis cruciais do relator e do revisor na condução dos processos e como os julgamentos se desenrolam, seja no formato tradicional presencial, seja no cada vez mais comum ambiente virtual. É um sistema complexo, sem dúvida, mas conhecê-lo é fundamental para entender como a justiça opera na prática aqui no DF. Exatamente. E ao final dessa análise toda fica uma reflexão interessante, né? Temos um regimento cheio de regras detalhadas, criadas com a boa intenção de organizar o trabalho, dar segurança às decisões, garantir imparcialidade. Sim, a intenção é essa. Mas como garantir que essa complexidade toda, essa formalidade, não acabe se tornando, na prática, uma barreira para o cidadão comum? Aquele que só busca uma resposta justa e, de preferência, compreensível para o seu problema. É o desafio constante, imagino. E olhando para o futuro, pensando na tecnologia, como ela, exemplificada aí pelo julgamento virtual,
vai continuar moldando não apenas a eficiência que é importante, mas talvez a própria essência do ato de julgar. E a confiança do público no judiciário, como fica nisso tudo? São perguntas que ficam no ar, para a gente pensar. Ótimas perguntas para fechar nossa conversa. Agradecemos a companhia nesta análise do regimento interno do TJDFT. Esperamos que tenha sido útil para clarear um pouco o funcionamento dessa importante instituição e que tenha despertado ainda mais a curiosidade sobre os mecanismos da nossa justiça. Até a próxima! Se este conteúdo foi útil para você, inscreva-se no canal e acompanhe nossas próximas publicações.